Outra questão ainda, pessoal, relacionada à prova testemunhal é o disposto no artigo 444 do CPC, né? O 444, ele menciona o seguinte: nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova, né? É a possibilidade da utilização de prova testemunhal de maneira complementar à prova escrita, ao chamado início de prova escrita, né? Então, o que diz o 444 é que, nos casos em que a lei exige prova escrita de obrigação, como por exemplo nos casos de negócios jurídicos, né, de contratos firmados entre as partes, é possível a admissão da prova testemunhal quando houver um começo de prova por escrito, tá? E esse começo de prova por escrito, ele deve ser emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova, tá? Então, quando a parte ela não tem um instrumento contratual propriamente dito, né, para comprovação de maneira cabal, de maneira escrita, né, por meio da prova documental, com relação ao negócio jurídico firmado, ela poderá, desde que ela tenha esse início de prova escrita, né, ela poderá juntar esse início de prova escrita, né, e complementar essa prova escrita inicial por provas testemunhais, né? Ou melhor, por oitiva de testemunhas, ok? Com relação a isso, nós trazemos aqui Então, antes de ler a jurisprudência, exemplificando, né? Em casos de negócios jurídicos, né? Em casos de contratos, é muito comum a prova testemunhal ela ser aceita de maneira subsidiária, né? Ela vai ser admissível de forma subsidiária ou complementar a uma prova escrita, juntada ao processo, né? As tratativas, as trocas de mensagens escritas entre as partes que possam trazer ao juízo a ideia da realização do negócio jurídico, desde que esse escrito não seja unilateral da própria parte que quer aproveitar deles, mas seja um escrito produzido pela parte contrária, né? Essas tratativas, esses documentos, esses escritos, eles podem ser um início de prova a respeito do contrato, a respeito do negócio jurídico, e esse início de prova vai poder ser complementado depois através da oitiva de testemunhas, tá? Então, hoje, qualquer negócio jurídico, né, não importa o seu valor, ele não admite, via de regra, a prova exclusivamente documental, tá? Se for fazer prova de obrigações de negócios jurídicos, né, obrigacionais, necessariamente a parte para poder se utilizar da prova testemunhal, ela tem que ter um início de prova escrita, ela tem que ter algum documento escrito complementar, né? O que a gente vem observando, passamos a observar aí nos processos de aposentadoria de rurais aí, né, onde no início bastava apenas prova testemunhal para comprovar que aquela pessoa tinha trabalhado como rural por um tempo e, portanto, fazendo jus lá ao direito à aposentadoria, né, na qualidade de trabalhador rural. De uns tempos para cá, isso mudou, né? E para que hoje tenha êxito numa ação desse tipo de aposentadoria de rural, além da prova testemunhal, as testemunhas que vão lá prestar um depoimento, dizer que se recordam do tempo que o empregado trabalhou na propriedade rural, né? Além dessa prova oral, essa prova testemunhal, faz-se necessário o início de prova escrita. Tá? Então deve ter lá alguma nota fiscal na época da compra de algum produto para a propriedade, de algum insumo, né, no período do trabalho rural. Algumas correspondências podem servir como início de prova escrita, né? Cartas, documentos que eram enviados, extratos, contas que eram enviados para o endereço da propriedade rural, onde o empregado alega ter trabalhado, tá? E outras anotações, desde que advindas aí, né, não sejam unilaterais da própria parte beneficiária, tá? Então não pode ser um escrito que ela elaborou, mas que seja emanada de outras pessoas, de outros órgãos ou da parte contrária, né? Como no caso
extratos do INSS, por exemplo, que possam ter sido ali documentos, né, de pagamento ao INSS que possam ter sido produzidos pela própria entidade, né? Então que poderiam ser ali utilizados também nesses processos de aposentadoria de rural, tá? A gente traz aqui um trecho de um julgado do STJ que fala dessa questão do início de prova escrita, né? E diz assim: meras tratativas preliminares de origem unilateral não se prestam a configurar início de prova escrita, tá? Então, as tratativas, elas têm que ser bilaterais, tá? Não podem ser anotações, meras tratativas, conversas, o que restou combinado entre as partes, mas produzida de forma unilateral por aquele que quer se beneficiar, né, e utilizar dessa prova, complementando ela depois com prova testemunhal. Segundo diz o STJ, tratativas unilaterais não servem como início de prova escrita. Né? A prova ela deve realmente partir, ser emanada da parte contra a qual se pretende produzir a prova testemunhal, ok? E com relação a esse início de prova escrita, a doutrina ela tem divergido a respeito do que seria, se seria apenas documentos escritos ou se poderiam haver ali gravações, né, em CDs, DVDs, tá? O que nós trazemos aqui para vocês, dois trechos de doutrina, um do Marinoni e um do Marcos Vinícius, no qual eles divergem a respeito dessa situação. Embora usualmente o começo de prova escrita, o começo de prova constitui-se em um escrito, não é apenas o escrito que pode valer como começo de prova, bastando lembrar que o CD ou DVD pode conter uma declaração da parte neles registrada, tá? Posição do Marinoni, né, no sentido de ampliar o que seria um início de prova escrita. Já o Marcos Vinícius, ele traz um entendimento que é o pactuado pela jurisprudência atual, né, de que começo de prova por escrito, aqui alude o inciso 1, fazia menção ao código anterior, né, pessoal, o dispositivo do código anterior, é documento escrito, produzido pelo adversário, ainda que não seja por ele assinado, não tem problema, não é necessário ter sido assinado pelo adversário, mas tem que ser emanado, produzido pela parte contrária. É preciso que ele seja escrito, não valendo, portanto, fotografias ou gravações, tá? Então, através de análise de jurisprudência, o que a gente encontra com relação à prova escrita é realmente prova escrita, tá? Podem ser documentos que podem estar gravados em um CD, em uma mídia eletrônica, mas ainda assim são documentos que foram produzidos de maneira escrita e depois foram apenas digitalizados, tá? Mas a utilização de gravações de vídeos, por exemplo, né, a jurisprudência não tem aceito como início de prova por escrito, tá? Então se prende a noção de que o documento ele originou-se de maneira escrita, depois ele pode ter até sido armazenado num documento, através de um documento eletrônico, gerando um documento eletrônico, um arquivo eletrônico gravado num CD ou num DVD, mas ainda assim aquela prova terá se produzido de maneira escrita, ok? Mas gravações de áudio, de vídeos, né, em CDs e DVDs, isso não é interpretado como início de prova escrita, embora o Marinoni, né, no entendimento próprio dele, defenda esta posição nesse trecho de doutrina que recortamos para vocês, ok? Ainda sobre esta questão, né, pessoal, temos que mencionar as hipóteses em que a testemunha não é obrigada a prestar depoimento. Isso se encontra previsto no artigo 448 do CPC, ao dispor que a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos, inciso 1, que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge, ao seu companheiro e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau, tá? Então, a testemunha, ela não está obrigada a prestar o seu depoimento, né, quando os fatos sobre o qual ela irá relatar, ela irá depor, puder trazer algum tipo de dano
a ela, ao seu cônjuge ou companheiro, a parentes em linha reta ou colateral até o terceiro grau, parentes consanguíneos ou afins, né, pessoal? Então, seja por consanguinidade, por afinidade, até o terceiro grau, a testemunha, caso haja um dano a ela, aos cônjuges, ao companheiro ou aos seus parentes, a testemunha ela pode se recusar a depor a respeito de um fato, tá? Então vamos imaginar um fato que, revelando esse fato, pudesse ali ocasionar algum tipo de dano à honra, à imagem própria da testemunha ou do seu companheiro, do seu cônjuge ou algum parente, né? Então trazendo ali um tipo de dano extrapatrimonial, um dano moral, né, que nesse caso autorizaria a testemunha se recusar a depor, ok? O inciso 2 do 448 diz que a testemunha também não é obrigada a depor a respeito de fatos, inciso 2, a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo, tá? Então, um exemplo também seríamos nós, advogados, né, pessoal, ou os médicos, que por profissão eles devem guardar sigilo a respeito de fatos que lhes são confidenciados, lhes são mencionados pelas partes que eles atendem, que eles representam, né? Então, nós advogados, se fôssemos convocados a prestar um depoimento a respeito de um fato que nos foi confidenciado, que nos foi mencionado por um cliente, e que a gente tem então o dever funcional de aguardar sigilo, nós poderíamos negar, né, prestar um depoimento. Nós não estaríamos então obrigados a depor nos termos do artigo 448 do CPC, ok? Volto no próximo vídeo para falar um pouquinho mais a respeito da prova testemunhal.